Havendo número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão. E vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, servidores, Adilson, ex-vereador Kiko, os vereadores mirins e os demais presentes. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª reunião ordinária do terceiro exercício da 13ª legislatura em 4 de junho de 2019. Aos 4 dias do mês de junho de 2019, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 17ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Anderson Schwartz, Antônio José de Souza, Carlos Marçal Demarque, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Sebastião da Rosa, Vanderlei Mês e Zunei Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Sebastião da Rosa, em nome de Deus e da lei, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata anterior, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Feita a leitura das correspondências, passamos às indicações verbais. O vereador Carlos apresentou respostas do Executivo às suas indicações, a de número 019 de 2019, que solicita isenção do IPTU para pessoas com doenças graves, e a de número 022 de 2019, que solicita inclusão da disciplina Educação para o Trânsito na grade curricular da 1ª à 5ª série da Rede Municipal de Ensino. O Executivo informou que as indicações serão atendidas. O vereador agradeceu ainda pelo atendimento à sua indicação de ajuste de placas. O vereador Max apresentou resposta do Executivo à sua indicação, feita no dia 30 de abril, que solicita manutenção na estrada de acesso à propriedade do Sr. Egon Shelter. O Executivo informou que a solicitação será atendida. O vereador reforçou a indicação, solicitando novamente o serviço, pois o mesmo ainda não foi executado. O vereador Vanderlei também apresentou resposta do Executivo à sua indicação, a qual solicita aumento do auxílio transporte aos estudantes que necessitam de se deslocar à cidade de Rio do Sul, passando de 50% para 75%. O Executivo informou que a indicação será atendida. Após, o presidente solicitou a leitura do requerimento número 003 de 2019. O requerimento foi justificado pelo vereador Vanderlei e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 012 de 2019, que dispõe sobre a delimitação da área urbana na localidade de Ribeirão Matilde, município de Atalanta, Santa Catarina, e da outras providências. O vereador Carlos relatou novamente as duas alterações a serem feitas através de emenda. O presidente solicitou ao servidor do Poder Executivo, senhor Horácio, para utilizar a tribuna e responder às dúvidas dos senhores vereadores. Após amplo debate, que teve a participação dos vereadores Carlos, Antônio, Vanderlei, Zunei, Hélio e Max, tendo em vista feito vários questionamentos por parte dos vereadores, que foram esclarecidos pelo servidor. Contudo, considerando a complexidade do assunto e como não ficou claro de que a comunidade e principalmente os proprietários envolvidos estão cientes, o vereador Vanderlei solicitou que o projeto fique em pauta. O presidente deixa o projeto em pauta. Na sequência, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 013 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder bem móvel por meio de termo de cessão de uso, à Associação dos Agricultores de Dona Luísa e da outras providências. Foram apresentadas 4 emendas a este projeto. Feita a leitura das emendas, passa o projeto com as emendas para votação nas comissões e é aprovado por todos. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 014 de 2019, que autoriza o município de Atalanta a firmar convênio com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e da outras providências.
Foram apresentadas 4 emendas a este projeto. Feita a leitura das emendas, passa o projeto com as emendas para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Após, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 015 de 2019, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Não havendo mais nada a discutir, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 001 de 2019, que aprova as contas do prefeito municipal de Atalanta, Santa Catarina, relativas ao exercício de 2017 e dá outras providências. Feita a leitura, o projeto fica em pauta para análise. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Max explanou sobre os assuntos abordados na Assembleia da UCAV em Presidente Getúlio, no último dia 1º de junho, onde esteve juntamente com os colegas vereadores Anderson, Vanderlei e Sebastião. Afirmou que a principal palestra foi do gerente regional da Celesc, Sr. Manuel Arizoli Pereira, sobre as ações da Celesc, tais como a instalação de cabos protegidos para diminuir os prejuízos causados pelas quedas de energia elétrica, que tem como causa principal as intempéries climáticas e as cascas de eucalipto que caem sobre as redes elétricas. Destacou que a iniciativa leva em consideração também uma moção assinada pelos vereadores de Atalanta e de Agrolândia, pedindo atenção especial da Celesc para estes respectivos municípios. Salientou ainda as colocações do deputado federal Darcy de Matos, de Joinville, que explanou sobre a reforma da Previdência e garantiu que as alterações propostas não irão alterar as normas atuais para aposentadorias dos agricultores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 11 de junho de 2019. E às 20h50, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta sessão constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a ata em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária para ler as correspondências. Ofício número 080 de 2019, Atalanta, 11 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor Sebastião da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores. Referente à retirada de projeto de lei número 080 de 2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste requerer a retirada do projeto de lei número 012 de 2019, que dispõe sobre a delimitação da área urbana na localidade de Ribeirão Matilde, município de Atalanta, Santa Catarina, e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, renovam-se os votos de estima e consideração. Juarez Miguel Rodermel, prefeito municipal. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereador Zunei? Não. Vereador Vanderlei? Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar todos os vereadores, assessora jurídica Marlova, a Dai, nossa secretária, o Adilson da imprensa, o ex-vereador Kiko, e os vereadores mirins que nos assistem, e a senhora lá do Ribeirão, que me fugiu o nome. Tem uma indicação para fazer, é do vereador mirim, Marcos Amarante. Ele, até quer dizer, o Marcos, essa solicitação que você está fazendo essa lombada, a gente já fez umas 4, 5 vezes aqui, e até as placas já estão lá, não sei se você já notou, que estão lá. Então, vou reforçar essa tua indicação de novo, porque a gente já pediu alguma vez, que nem você cita aqui, que tem 2 pontos de ônibus lá, e onde é que os alunos, né, desembarcam, e é bem preocupante mesmo. Segundo, uma vez veio uma explicação para a gente, que eles iam primeiro fazer o calçamento da Coab, que vinha de lá, que ia passar ali por frente, onde é que entra por Jairo,
e daí eles iam fazer a lombada, porque eles não queriam fazer para não desmanchar. Mas é que lá já está há bastante tempo, eles têm um prazo de 90 dias para botar e não está instalado. Como você cita aqui, que você até sofreu um acidente, né? Então, vou reforçar essa tua indicação. Eu acho que o presidente vai te liberar para você mesmo defender ela ali na Câmara. Convoco o vereador Mirim Marcos Amarante para defender a moção. Boa noite, quero cumprimentar o presidente da Câmara, a equipe de mesa aqui do presidente, os vereadores, as servidoras da Câmara e o Adilson da imprensa e os demais que estão aqui assistindo. Bom, como o Vanderlei ali disse, sofreu um acidente, né? E nós precisamos de uma lombada ali no final, que se localiza na rua São José, né? Que ali perto tem as duas Coab. Agora eu não me recordo bem se é a Coab 1 e a Coab 2. Ali também, como eu já disse, tem 2 pontos de ônibus, tem um de embarque e um de descida. E, inclusive, na hora do meu acidente, foi a hora que estavam desembarcando as crianças, né? E eu me preocupei bastante com isso, porque foi bem naquele momento ali, né? Agora já está fazendo 3 semanas que eu sofri meu acidente. Sou atleta, não pude estar em nenhuma competição fora e não pude estar trazendo mais uma medalha para o município. Podia ter trazido mais uma medalha ainda. O Marcos, pode ter certeza que a gente vai fazer essa indicação e eu acho que todos os vereadores são a favor disso aí, né? Vamos ver a resposta deles, mas tenho certeza que todos os vereadores aqui já se puseram a favor disso aí e não vamos medir esforços e vai ser feito mais um reforço da tua indicação. Obrigado, Marcos. Peço que leve essa indicação ao Executivo. Ordem do dia. Pois é, nunca vi. Vereador Max? Não. Vereador Antônio? Não. Vereador Hélio? Boa noite aos companheiros de bancada, a todos que nos assistem. Eu só queria agradecer, porque aquele dia eu fiz a indicação aí para patrolar a rua do Alto Dona Luísa e sábado eles fizeram a patrolagem. Muito obrigado. Vereadora Maria? Não. Vereador Carlos? Cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores mirins, o Adilson da imprensa, a senhora lá do Ribeirão, o Kiko, ex-vereadores, as 2 moças que trabalham com o Poder Legislativo. E quero também agradecer aqui, pedir, falei com o Nilson a respeito de uma ponte, ele fez essa ponte, falei com o Nilson a respeito de pedras, ele também fez isso, então quero agradecer ao setor de obras, em nome do Nilson, por ter feito o que a gente tem pedido, né? Vereador Anderson? Não. Ordem do dia. Passo a palavra ao vereador Vanderlei. Quero novamente cumprimentar os vereadores. Quero a respeito do ofício que veio, da retirada do projeto 012. Eu acho que a assessora jurídica e o Max tiveram uma reunião hoje. Eu gostaria que explanasse o porquê que vão tirar o projeto de pauta, para não ficar ruim para a gente, né? Porque daqui a pouco o pessoal lá do Ribeirão vão achar que nós somos contra o projeto. E não é isso que está acontecendo, eu vou dizer para vocês, visitei lá alguns pessoal do Ribeirão e a gente sempre foi bem favorável, que não é contra, só que a gente queria uma explicação melhor perante a comunidade lá, né? Então, vejo que a Marlova e o Frank estiverem com eles numa reunião, então gostaria que a assessora jurídica Marlova desse a explicação, com a pouca ajuda do Frank, para ver qual é o motivo da retirada desse projeto. Marlova, use a tribuna. Boa noite, presidente, vereadores, pessoas aqui presentes. Então, hoje de manhã, o vereador Frank, como ele faz parte do núcleo gestor, ele tomou conhecimento de que teria uma reunião, então eu entrei em contato com a assessoria jurídica da prefeitura e perguntei se haveria algum problema em eu participar também, até porque
Estava tramitando aqui na Câmara um projeto tratando dessa criação de perímetro urbano na localidade de Ribeirão Matilde. Então, qual que era a nossa dúvida? Num primeiro momento, quando entrou o projeto aqui, a redação dele era: delimita o perímetro urbano na localidade. Mas o que acontece? Na localidade de Ribeirão não existe perímetro urbano. O que existe lá é um núcleo urbano rural. E núcleo urbano rural é totalmente diferente de perímetro urbano. O núcleo urbano rural, por exemplo, se eu não me engano, pode desmembrar terrenos, eu acho que é 1.000 metros, pelo que foi falado, né? E continua sendo área rural, simplesmente é uma área rural com características urbanas. O perímetro urbano já é diferente. A partir do momento que se cria um perímetro urbano, gera IPTU, gera uma série de questões, e ainda a gente não chegou num consenso se há a possibilidade de criar perímetro urbano no interior. Isso a gente ainda teria que se aprofundar mais, porque a gente ainda, uma parcela acredita que pode, a outra acredita que não pode. Então, nessa questão, a gente não ficou bem definido ainda. Então, conversando lá daí com a Catiúcia, porque o projeto não tinha sido passado pela Catiúcia, que é a engenheira da prefeitura, e também não tinha passado pela assessoria jurídica lá. Na verdade, foi tratado com o Horácio diretamente com a MAV. Então, acabou gerando essa questão, que ainda que a gente fosse aprovar, ainda que fosse aprovado esse projeto, não teria como aprovar, porque primeiro que o projeto teria que passar aqui como sendo uma alteração do plano diretor. Então, teria que ter sido uma lei complementar, não poderia ter sido feita através do projeto de lei. Então, primeira coisa, já ficaria impossível de a gente aprovar por aqui. Mas ainda que fosse, digamos, a gente não percebesse isso, não visse nada, não ia ter efeito prático nenhum para o executivo, porque o que acontece? Naquela lei, simplesmente a gente estava delimitando um perímetro urbano, e esse perímetro urbano não existe. Então, ainda que chegasse lá aprovado, como é que ia se delimitar uma coisa que não existe? Então, conversando, a gente chegou no consenso, então, de que não vai ser feita essa alteração numa lei separado, e que vai ser feito já no plano diretor, porque o plano diretor, né, agora quando vem a revisão do plano diretor, porque o plano diretor já é para isso. Não há necessidade de passar uma lei antes, se esse ano ainda a gente vai entrar aqui para votação o plano diretor, né? E todas essas questões têm que ser tratadas lá. Além disso, também, a alteração, ela tem que passar pelo núcleo, ela tem que passar por uma audiência pública, até porque é uma questão que tem que ser do interesse da localidade, não se pode fazer pensando em uma pessoa. Então, daqui a pouco são 10 proprietários, digamos. Essa alteração de lei vai beneficiar um específico, e os outros 9, que daí vão ter que pagar IPTU, muda a taxa de luz, muda a taxa de água. Tem que ver se a Casan ofereceria rede de esgoto de água a partir do momento que tem um perímetro urbano, né? Então, é uma questão que ela não pode ser tratada nessa rapidez, ela não pode ser, ela requer mais estudo. Então, até a gente conversando com o Horácio, pelo que ele passou, na verdade, até ele foi induzido, assim, em conversas com a MAV, parece que foi a MAV que orientou ele dessa forma. Mas a gente chegou no consenso de que não é correto, então, aí o executivo já, né, percebeu também, entendeu, a gente conversando, né, ali todo mundo junto, todos chegamos no mesmo entendimento de que não é possível fazer dessa forma, então, por isso o executivo daí optou em retirar o projeto, que é o correto mesmo, né? Ô Marlova, também vou comentar o presidente, os vereadores, vereadores Mirim, o ex-vereador Kiko, o Adilson, dona Zildelene, lá do Ribeirão Matilde. Assim, esse projeto 012, então, acho que foi discutido aqui nessa casa, na última sessão, que é a criação do perímetro urbano na comunidade do Ribeirão Matilde. Na sessão anterior, o Horácio, que participou da elaboração desse projeto, né, até demais vereadores questionaram, né, Vanderlei, você ainda até que pediu para ficar assim em pauta, e eu concordo, até que fosse discutido. Eu questionei vários assuntos com o Horácio aqui. Primeiro, teria que passar no núcleo, né, o que ele falou, que está gravado, que não. Né. A questão de IPTU, então, é só a partir do desmembramento, mas ficou muitas dúvidas. Né, mas eu me coloquei já aqui, como favorável a esse projeto, porque, com certeza, tudo que vier para desenvolver uma comunidade do interior, e principalmente nosso município, não tem por que nós, vereadores, sermos contra, mas nós temos que votar as coisas corretas, senão daqui a pouco nós vamos criar um problema para nós, vereadores, e principalmente para o prefeito. O que então
Né, Marlon, você até explicou bem. Aqui, por exemplo, está delimitando uma área urbana, mas tem que delimitar, tem que criar primeiro. Então, né, Marlon, você já explicou isso, já está errado. Para a criação de um perímetro urbano, que nem aqui no centro, que é o que estava sendo proposto lá, e que pode vir a ser proposto ainda, não é que não vai vir, né? Só que vem o projeto correto. Tem que ter alguns critérios. Um exemplo, coleta de lixo, não vejo problema. A questão de esgoto, né? Também acho que não é um bicho. Mas daí nós temos a questão de energia elétrica, que também não tem problema, mas tem que ter água tratada. Hoje, pelo que eu sei, não tem ainda, né? Então, a água tratada é o quê? Já não envolve só a prefeitura, já envolve um órgão do Estado, que é a Casan. Daqui a pouco, aprovamos isso aqui, daí alguém fez um loteamento. A pessoa tem um terreno lá e ela fez um loteamento. Ela investiu, ela gastou, a pessoa vai lá comprar um chão, ele vai construir. A hora que vir ligar a energia, Celeste, que não vai ligar, que não está regular. Vai pedir uma ligação de água, a Casan não vai ligar. Nós tivemos problema aqui no centro já disso, de construção. Até comentei antes, acho que não sei se foi com o Zunei e com o Hélio ali. Nós tivemos um problema aqui no centro, que teve uma casa construída que, depois foi feita até uma alteração no plano diretor, de uma coisa que já está criada, daí conseguiu ligar, senão não liga, né? E sem contar que o prefeito e nós, vereadores, podemos ser responsabilizados, daqui a pouco no Ministério Público, a pessoa investiu, ela vai perder, daqui a pouco os moradores lá do Ribeirão, eles vão querer pagar IPTU, enquanto o INCRA é muito mais barato. A energia elétrica rural é muito mais barato que a energia elétrica urbana, né? Mas daqui a pouco também só vai acontecer nas áreas desmembradas, então só que assim, a gente tem que esclarecer melhor. Aí como eu também me coloquei, falei para o senhor Antônio, eu sou favorável na última sessão, mas aí eu até conversei na sexta-feira, esteve aqui na Câmara até o ex-vereador Sebastião Lessa, e ele me questionou isso até, eu conversei com ele, ele disse, vocês não votam que já conversei com 4 pessoas e são contra. Tu também conversou, né, Vanderlei? Mas é o quê? Acho que também falta esclarecer. Então, ele disse, Bastião, da minha parte, eu como vereador, eu vou solicitar que fique em pauta e que seja feita uma audiência pública lá na comunidade, com a prefeitura, com a MAV, lá explicar todos os critérios. Não vai pagar IPTU, vai, entendeu? Aí a comunidade é que decide se quer ou não. Acho que não é nós aqui que temos que fazer. Na questão até do IPTU, ali, até o Márcio Demar, que estava junto, que trabalha no setor de tributos da prefeitura, ele até colocou, assim, fazendo um cálculo de um terreno não médio ali, eu acho que desse... Ele pegou assim, a testada de um terreno que seria assim da média do desmembramento. Ele fez o cálculo, por exemplo, que hoje uma família que paga R$50 vamos dizer, R$50 do ITR, poderia chegar a 1.500 por ano. Então, são alterações grandes daqui a pouco, porque, né, tem que ter a conversa com a comunidade, não dá para ser feito assim, porque, como eu até cheguei a comentar, na cidade de Trombudo Central aconteceu uma situação dessa. Foi feita, não sei se foi a expansão do perímetro urbano no quilômetro 5, lá pelo que eu vi, e os moradores não tinham sido consultados, foi feita uma denúncia no Ministério Público. Resumindo, tiveram que fazer uma audiência pública, a maioria dos moradores não concordaram, o prefeito teve que revogar a lei municipal e tiveram que devolver o IPTU para quem já tinha pago. Então, não é uma questão tão simples assim. O que a gente poderia ver, até que a gente falou com o Horácio, que talvez foi onde na AMAV houve a confusão. O que poderia ser feito? Delimitar, que hoje até precisaria, delimitar aquele núcleo urbano rural que tem lá no Ribeirão. Isso poderia ser feita essa delimitação, mas não muda que continua a área de 1.000 metros, não vai, mesmo, né, como é um núcleo urbano rural, continua essa questão, mesmo com o núcleo urbano rural é assim. E na questão do perímetro, como eu disse, a gente não chegou num consenso sobre se é possível criar perímetro urbano. Isso aí a gente não chegou no consenso, mas da parte do Márcio, o que ele disse? A partir do momento que cria perímetro urbano, ele já disse que ele tem que gerar o que ele chama ali de espelho do IPTU. E desmembrando ou não, tem que pagar o IPTU. Então, a pessoa não pode optar, vou pagar o ITR ou o IPTU. Isso que ele disse, a partir do momento que cria o perímetro urbano, né? Então, por isso que eu digo, há questões ainda que ficaram nebulosas para nós, que não chegamos no consenso, mas o consenso foi
a retirada do projeto seria a melhor saída nesse momento. Então, assim, só para deixar bem claro aqui, então, eu como vereador, eu não sou contra o projeto, eu sou favorável que faça o perímetro urbano Ribeirão, desde que a comunidade queira. Tá? Porque acho que o principal interessado é os moradores lá e eles é que têm que decidir na audiência pública. Então, o consenso não é nós que estamos aqui tirando o projeto. O próprio prefeito assinou o ofício retirando o projeto em virtude dos erros aqui, né, que foi diagnosticado, e ainda bem que a gente conseguiu sentar com o núcleo, né, que o pessoal do núcleo estava presente do CDL, estava a engenheira da prefeitura, estava o Márcio Tributos, o prefeito chegou depois também na reunião. Então, ele mesmo entrou no consenso, porque daqui a pouco ele estava criando um problema para ele até, né, e para a comunidade, né. Mas aqui, daqui a pouco, for viável, o município vai oferecer a infraestrutura, vai ter água tratada lá, um exemplo, não vejo porquê de nós, né? Se a gente chegar à conclusão, mas eu acho que nós temos que votar a coisa certa para não perímetro. criar problema. Que nem eu falei, daqui a pouco a pessoa investiu lá, não vai conseguir ligar a energia. Você já pensou tu fazer uma casa e depois não conseguir ligar? E o prefeito não vai assinar porque dele vai cometer improbidade e pode ser cassado o mandato? Então, assim, a coisa é muito séria, né? Acho que é de responsabilidade nossa também, pensar nos moradores da comunidade. Mas se vier o projeto tudo certinho e quiser, eu sou favorável ao projeto. E acredito que a maioria também vai ser. Obrigado, Marlof. Eu Obrigado pela explicação. também queria colocar que sou a favor, né, desde que se faça uma audiência pública, desde que vê com as pessoas que residem nesta área, se são favoráveis, né, porque vai implicar em várias normas, as normas estabelecidas por uma área urbana, né. Então, e também essa lei tem que ser complementar, sim, porque quando se trata de impostos, de taxas, de setor pessoal, a lei tem que ser complementar. Né? Então, nós íamos estar criando uma lei que não seria complementar. Quer dizer, nem o tipo de lei a gente não ia estar fazendo certo. Então, eu sou favorável, desde que se faça também com relação a uma coisa certa. E não venho dizer que os vereadores não estão favoráveis às coisas, que não quer ver o município crescer. A gente quer ver o município crescer, sim. Sempre a gente quer ver o município crescer. Esse é o nosso objetivo. As pessoas públicas que trabalham com o povo querem ver o município crescer. Né? E estamos lutando para isso. E não digam que a gente não quer ver, a gente quer ver sim. Quero, Calinho, até pedir para o Anderson, para o seu Antônio, explicar bem para a comunidade. Eu sei que a gente vai escutar muito, mas o seu Antônio está vendo, você está vendo também, não é culpa de nós, mas eu já escutei boatos hoje na praça que nós não estamos querendo deixar o município crescer, e não é bem assim. Eu vou dizer que isso é uma palavra muito inferior a gente dizer isso. Se faz o próprio erro e daí depois quer jogar nas costas dos outros. Então eu digo assim, quero que vocês levem lá na comunidade, que eu sou a favor, mas se comece do começo. Eu acho que esse projeto veio para a Câmara de trás para frente. Eu acho que era a última coisa que nós tínhamos que fazer, era aprovar, e não, veio primeiro para nós aprovar, para depois fazer as coisas. E digo com a maior certeza, se o projeto se passa aqui sem fazer audiência pública, não ia para frente. Não ia para frente. Muito obrigado, presidente. Ô, Vanderlei, só vou te complementar. Hoje, então, a intenção, talvez, se for para criar, é dentro da revisão do plano diretor que vai ser feita esse ano. Isso já é decidido, porque é obrigado por lei federal. A audiência pública ela é obrigatória a ser feita, tá? E nós estamos votando sem ter feito. Ter que passar no núcleo gestor é obrigatório, não passou. Tá? Então, assim, eu participei da reunião do núcleo, eu não posso votar no núcleo, né? Eu fui indicado, mas até pela função de ser vereador, a gente não pode votar. Mas eu participei da reunião do núcleo. Desde que foi criado o núcleo urbano rural, que daí a gente aprovou, que é uma coisa boa para a comunidade, é só o Ribeirão que tem, né? E foi aprovado por nós. Porque Ribeirão tem umas características de um comércio mais forte, tem o posto, tem creche, tem, né? Então, por isso que pôde criar. Outras comunidades já não conseguem ter o núcleo urbano rural, porque aí você pode desmembrar até 1.000 metros, né? Então, assim, mas a audiência pública é obrigatória. Então, também, eu confesso que eu não voto se não fizer a coisa certa, até para preservar a comunidade, né? Como a gente falou aqui, né? Principalmente... Ô, Franco, o plano diretor, por certo, teria que ter sido mudado no ano passado, já, que é cada 10 anos.
A revisão é a cada 10 anos, foi pelo feito Estatuto em das Cidades. 2008 E não foi feito ano passado. Eu perguntei semana passada, vocês lembram, né? Eu lembro. Eles que não tem problema, porque daqui a pouco o que acontece? Se você não fizer a revisão do plano diretor a cada 10 anos, que já é uma coisa do governo federal, o município pode travar convênios federal, pode acontecer isso, né? Mas acho que o município deve estar por dentro disso aí, né? Porque eles também não vão querer perder um recurso por não ter uma lei, né? Mas, como o Horácio colocou, até final do ano deve estar aprovada essa revisão, né? Aí com audiências públicas, né? Que vai ter, por exemplo, se fizer lá no Ribeirão, vão ter que fazer audiência lá, vão ter que fazer audiência pública aqui na Câmara, né? Passar com todo o núcleo, aí depois, aí a MAVE, se quiser, que vem explicar. E nesse projeto aqui, Vanderlei, eu confesso, eu acho que a MAVE mesmo que fez a folia, tá? Eles que vieram empurrar uma coisa, mas sem conversar com ninguém, né?